Gênesis, capítulo 32, nós vamos ler a palavra do Senhor. Eu leio a partir do versículo 3, farei uma rápida leitura até o verso 21, depois eu sigo lendo o verso 22 ao verso 32. Diz-nos a palavra de Deus. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Ele lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú: teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr mercê à sua presença. Voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então Jacó teve medo, se perturbou, dividiu em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos, pois disse: se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque eu temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, pelo mar que pela multidão não se pode contar. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos seus servos: passai adiante de mim, e deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és e para onde vais? De quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó. É presente que ele envia a meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro, e a todos que vinham conduzindo os rebanhos: falareis desta maneira a Esaú, quando vos encontrardes com ele. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu aplacarei com o presente que me antecede, depois o verei, porventura me aceitará a presença. Assim passou o presente adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe a articulação da coxa, deslocou-se a junto da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel,
pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado a Deus por esta manhã. Graças te damos por estarmos diante do Senhor, perante a tua palavra, palavra viva, poderosa, maravilhosa, palavra do Senhor. Pai, derrama a tua graça neste momento. Fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo conduza toda a pregação, toda a ministração, abrindo os corações e as mentes, ungindo nossos lábios, preparando os ouvidos para receber o que o Senhor tem preparado para nós na manhã desse dia. Oramos também, ó Pai, por aqueles que estão acamados, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão adoentados. O Senhor possa curá-los, o Senhor possa levantá-los do leito da enfermidade, trazendo a saúde de volta, em nome de Jesus, Pai. Sei com aqueles que passarão procedimentos cirúrgicos, colocando a mão poderosa e graciosa do Senhor, sustentando de forma tremenda e poderosa. Oramos também por aqueles que estão em viagem, estão viajando, Senhor, proteja-os, guarda-os, ó Deus, e traga-os de volta debaixo da graça maravilhosa tua. Oramos assim, agradecido de coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Irmãos, eu quero pensar com os irmãos nesta manhã no tema o antes e o depois, evidência da verdadeira conversão. O antes e o depois, evidência da verdadeira conversão. Nós estamos num texto da palavra do Senhor, creio eu não ser desconhecido. Creio eu que os irmãos já leram este texto, já passaram por Gênesis 32, na leitura anual da palavra do Senhor, na leitura diária, talvez, da palavra do Senhor, já pararam para meditar neste texto. Jacó teve a sua vida marcada pelo poder de Deus, antes deste lugar que ele estava e depois deste lugar aonde ele se encontrava, Peniel. O antes e o depois, evidência da verdadeira conversão. Pensemos aqui rapidamente sobre a história de Jacó. Os irmãos já leram, meditaram, sabem a história dele, o que aconteceu na vida deste homem. Ele tinha um irmão chamado Esaú. Jacó era predileto da sua mãe, Esaú era seu irmão. Esaú tinha o direito de primogenitura. Esaú foi o primeiro que nasceu, então ele tinha o direito de herdar todas as coisas e se tornar, em outras palavras, o chefe da casa, o senhor da casa. Mas Jacó era filho predileto da sua mãe. Jacó era um filho queridinho da sua mãe. E a sua mãe tramou com Jacó para enganar o seu pai, Isaque. E Isaque, então, é enganado, e Jacó compra do seu irmão Esaú o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E depois, no momento de ser abençoado, no momento de receber a bênção, diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia, ensina a palavra do Senhor, que Jacó, então, era um homem liso, não tinha pelos, muitos pelos. Esaú era seu irmão era muito peludo, e Jacó então pega o material peludo, envolve na sua mão, e vai até o seu pai, Isaque, que já estava velho, já estava cego, não conseguia enxergar mais, e seu pai pergunta: quem és tu, meu filho, para que eu te abençoe? Ele diz: eu sou Esaú, eu sou Esaú. E o pai diz: chega para cá, para que eu possa lhe apalpar, para que eu possa tocar em você, para ver se você realmente é Esaú. E o pai toca, mas como Jacó estava envolto no material peludo, ele acha que era Esaú, ele então abençoa Jacó no lugar de Esaú. Esaú ficou muito irado, Esaú ficou muito enraivecido. Esaú agora, ele tem como propósito na sua vida, como objetivo na sua vida, matar o seu irmão Jacó. Jacó então tem que fugir
orientado pela sua mãe, ele foge do seu país, ele vai para um país distante, ele vai para uma terra distante, para não ser morto pelo seu irmão. E nessa terra distante, ele casa, ele constitui família, ele torna um homem próspero, um homem rico, um homem bem-sucedido, mas chega um momento, conforme vai relatar o capítulo 31, que ele está agora deixando a casa de Labão, seu sogro, e voltando para o seu país, voltando para a sua casa, voltando para os seus. Chegou a hora do retorno, a hora da volta. E quando ele está voltando com a sua esposa, com as suas esposas, com seus filhos, com o seu rebanho, com o seu gado, com tudo que havia adquirido, ele fica sabendo de algo. Algo que o atormenta, algo que traz uma angústia profunda no seu coração. Ele fica sabendo que o seu irmão, Esaú, estava vindo encontrar-se com ele, e com ele estava vindo 400 homens. 400 homens armados estavam vindo com Esaú para encontrar-se com Jacó. E você imagina agora comigo, qual era a situação de Jacó? Qual era a mente de Jacó? O que passa no seu coração? O que sonda a sua mente? O que sonda a sua vida? Certamente ele pensou, chegou o meu fim, não tem mais solução, eu vou agora ser morto, eu vou agora perder a vida, minha esposa será morta, meus filhos serão mortos, meus rebanhos, tudo que eu adquiri ao longo dos anos, eu vou perder todas essas coisas. E ele fica temeroso, ele fica com medo, e ele então reparte os seus rebanhos por partes, e manda levar alguns presentes ao seu irmão. No verso 14, capítulo 32, fala que ele separa 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele separa tudo isso em 3 bandos. E o seu objetivo era acalmar o seu irmão. O seu objetivo era poder apaziguar a ira que o seu irmão tinha em relação a Jacó. E agora ele passa tudo adiante de si. E o verso 22 ao verso 32 vai nos revelar aonde ele tem agora uma experiência com Deus, aonde a sua vida fora totalmente transformada. A partir de Peniel, Jacó não foi mais o mesmo. Se antes de Peniel ele era um cristão nominal, a partir de Peniel ele torna-se um verdadeiro cristão. Se antes de Peniel ele era apenas um mero ouvinte, um espectador, ele era apenas um assistente, a partir de Peniel ele torna um adorador verdadeiro de Deus. E é neste momento que a sua vida é mudada. É neste momento que a sua vida é tremendamente transformada pelo poder do Senhor. Mas alguns passos foram dados, e é estes passos que evidencia a verdadeira conversão que eu trago aos irmãos nessa manhã, na história de Jacó. Alguns passos importantes, algumas evidências, algumas coisas que aconteceram, e nós vemos aqui, percebemos aqui, sobre a conversão, sobre a salvação. E pelo ato que eu quero destacar, que a conversão é sempre uma experiência intensamente pessoal. Vou repetir, a conversão é sempre uma experiência intensamente pessoal. Ao olharmos para o texto, o verso 23, o verso 24, está escrito: tomou-os e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo que lhe pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem até o romper do dia. Veja agora que Jacó, ele está sozinho. Ele não está mais cercado da família, ele não está mais cercado da multidão, ele não está mais cercado
dos seus rebanhos, do seu trabalho, do seu gado. Ele não está mais cercado de nada, ele está absolutamente sozinho. Para dizer para você, para mim, para revelar para nós, que a conversão é uma experiência intensamente pessoal. E ele agora tem que ficar sozinho. Ele agora tem que ficar só. E o que acontece agora que ele fica só? O que acontece na sua vida neste momento? É este momento que Deus o separa de suas posses e dos seus interesses. Você agora já vai ficar sozinho, porque você precisa de um momento de solidão. Você precisa agora ser separado das suas posses e dos seus interesses. Você está cheio de interesses, você está cheio de posses, mas eu preciso levar você a um momento na sua vida que você precisará sentir a solidão, ficar só você, nada mais, para que você venha entender e perceber que a conversão é um ato pessoal, direto, é você e Deus, é Deus e você. Muitas vezes as pessoas estão envolvidas com muitas situações, estão envolvidas com as suas posses, estão envolvidas com os seus interesses, estão envolvidas com as suas preocupações diárias. Mas Jacó, Deus tira tudo isso dele, para que ele caia na real, para que ele fique sozinho. Muitas vezes Deus usa também um leito de hospital. Muitas pessoas estão vivendo a vida, desfrutando a vida, correndo para lá e para cá, para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás. Estão na correria do dia a dia, na correria dos afazeres, tantas coisas fazendo, e de repente chega uma enfermidade, de repente chega um problema, de repente chega uma crise, e de repente chega uma luta gigantesca, e a pessoa agora tem que ser isolada. Ela está agora isolada, ela está agora afastada de tudo e de todos, ela está no leito de hospital, ali ninguém pode entrar, ela está ali no momento de quarentena, ela está ali no momento onde se afastou da sua família, onde se afastou dos seus, onde ela pode agora colocar a mão na cabeça, colocar a mão na consciência e começar a pensar um pouquinho. Ela precisa agora saber que ela está só, e muitas vezes, eu repito, Deus usa a enfermidade para a pessoa reconhecer que ela precisa estar só e não pode estar correndo junto com a multidão, e isso não vai resolver nada, pois quando Deus fala individualmente, Deus não fala em meio à multidão. Muitas vezes também Deus permite a falência dos negócios. A pessoa próspera, a pessoa rica, e coloca o seu dinheiro acima de tudo, a fama acima de tudo, ela quer tudo para si, ela quer tudo, e ela está tão preocupada com os seus negócios, com a correria dos seus negócios, comprar, vender, comprar, adquirir, lucrar aqui, lucrar lá, e muitas vezes também Deus permite que venha a falência, a pessoa venha quebrar-se, venha perder tudo que tem, venha ficar a zero, ficar sozinha, para que ela venha entender o plano da redenção, o plano da salvação, pois a experiência da conversão é algo intencionalmente pessoal, é somente a pessoa e Deus. Ela precisa ficar sozinha, ela precisa ter um momento onde tudo foi passado adiante de si, tudo foi passado diante dela. Jacó teve que compreender agora qual era o seu real problema, qual era o seu real problema, qual era a sua real dificuldade. O seu problema, ele começa a entender ali no Val de Jaboque, ele começa a entender ali em Peniel, qual era o seu real problema. O seu real problema não era o seu irmão, que estava cheio de ódio para com ele. O seu real problema não era a solução da sua família, da sua casa. O seu real problema não era as suas crias, o seu gado, as suas posses. O seu real problema não era a situação da sua vida, aquilo que ele havia passado, aquilo que ele havia enfrentado. Qual era o real problema de Jacó? Ele começa a entender e compreender no Val de Jaboque qual era o seu real problema. Até então ele estava pensando, meu problema é o meu irmão.
Se eu me livrar do meu irmão, eu estou livre. Se eu poder aplacar a ira do meu irmão, eu estou salvo. O problema que eu enfrento é um problema de relacionamento. O problema que eu enfrento é um problema de discórdia na família. O problema que eu enfrento é um problema de ser predileto de um e não de outro e ter acontecido tantas coisas na minha vida. E o problema que eu estou enfrentando agora é poder perder a minha vida. É poder ser morto, ser assassinado, ver meus filhos serem mortos, minha esposa ser morta, perder tudo que eu tenho. Este é o meu real problema. Jacó, quando fica sozinho, ele entende, ele compreende. Deus esclarece a sua mente que este não era o seu real problema. Mas qual é o seu real problema? Qual era o seu real problema? Se não era o seu irmão, se não era a situação presente, qual era o seu real problema? O real problema dele, deste homem, o real problema do homem é sua relação com Deus. O real problema do homem é a sua relação com Deus. Veja que ele fica só. E o texto sagrado diz assim: ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. O real problema da humanidade é o seu relacionamento com Deus. É a ausência do relacionamento com Deus. É a carência que o homem tem de Deus. Ele acha que pode se suprir com os seus bens, com a sua saúde inabalável, com as suas posses, com as suas conquistas, com a fama, com o sucesso. E muitas vezes Deus tira tudo isso. Deus afasta tudo isso da pessoa, para que ela caia em si, ela venha examinar a si mesma e venha perceber: o meu real problema é o meu relacionamento com Deus. Não está nas posses, não está na riqueza, não está na família, nos relacionamentos. Meu real problema é realmente a ausência de Deus na minha vida. Qual é o seu real perigo? O perigo na vida de Jacó não era o seu irmão, o perigo de ser morto. Aparentemente, quando lemos o texto, nós percebemos que era um perigo, mas não era o real perigo. Qual é o seu real perigo? O real perigo é perder a sua alma, é perder a alma. A Bíblia diz que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e se vier a perder a sua alma. O que dará o homem em troca da sua alma? Como aquele homem que dizia: minhas posses prosperaram, minhas riquezas aumentaram, meus celeiros vou reconstruí-los, e vou fazer celeiros maiores, e vou dizer à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, então come, bebe, regala-te. Mas aquela voz que dizia: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então Deus agora tem que deixar Jacó sozinho. Ele passa tudo adiante de si, tudo, nada fica com ele. Ele fica ali sozinho, porque ele precisava que algo tremendo acontecesse na sua vida, que é o segundo passo da verdadeira evidência da conversão, da salvação de alguém. Qual é o segundo passo? A conversão é uma experiência que sempre nos leva a uma relação pessoal com Deus. A conversão é uma experiência que sempre nos leva a uma relação pessoal com Deus. Veja agora que Deus se revela a ele. Veja agora que Deus se manifesta a ele. Veja agora que Deus vem ao encontro dele. E Deus agora começa a falar com ele. E Deus pergunta: como te chamas? Verso 27. Ele responde: Jacó. Ora, será que Deus não sabia qual era o nome dele? Será que Deus, na sua onisciência, na sua sabedoria, não sabia que aquele homem com quem Deus lutava chamava Jacó? É lógico que Deus sabia que o nome dele era Jacó. Mas então por que Deus pergunta: como te chamas? Qual é o teu nome? Porque Jacó quer dizer suplantador, enganador, traiçoeiro. E quando ele ouve essa pergunta: como te chamas?
E quando ele responde dizendo, eu sou Jacó, ele está dizendo, eu sou suplantador, eu sou enganador, eu sou traiçoeiro, eu sou uma pessoa negativa, eu sou uma pessoa, nesse sentido, traiçoeiro, enganador, má, maldosa. Ele estava ali se quebrantando diante do Senhor. Agora veja que Deus o leva a ficar só para ter um encontro com Deus. Quantas pessoas no leito da enfermidade, quando estão sozinhas, começam a ter uma experiência com Deus, começam a ter um relacionamento pessoal com Deus, uma relação pessoal com Deus. Não é buscar a bênção de Deus, mas ter uma relação pessoal com Deus, ter uma experiência com Deus. Olhemos para a palavra de Deus e vamos perceber na palavra que Jacó era um homem que orava, mas a oração de Jacó era uma oração de buscar livramento, não para um relacionamento pessoal com Deus. E muitos pensam que a religiosidade é uma questão de moralidade e ações. Você é um cara moral, uma pessoa moral, cheia de ações, e resume a religiosidade, a moralidade e ações, ou resume a religiosidade a ideias ou princípios, resume a religiosidade como um ponto de vista, e se a sua religiosidade está resumida nessas três coisas, é um ponto de vista, é uma ideia, é um princípio, é uma questão de moralidade, é uma questão de fazer, religiosidade não tem nada a ver com isto. Religiosidade, religião, vem do verbo latim religar, religare, que quer dizer religar o homem a Deus. O nosso cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus, é uma vida vivida na presença de Deus. Para muitos a religiosidade é como ter uma agência de bênçãos. Veja que Jacó, no capítulo 32, no verso 3º em diante, principalmente no verso 9 em diante, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disse, o Senhor falou, o Senhor relatou. Ele começa a dizer o Deus de Abraão, meu pai, Deus de Isaque, Deus de fulano, Deus de ciclano. O Senhor disse que eu não ia morrer, o Senhor disse que eu iria ser abençoado. Então o Senhor pode resolver para mim este problema. O Senhor pode resolver para mim esta crise. O Senhor pode resolver para mim essa situação no qual eu me meti. O Senhor pode me dar a solução. Ele achava que estava diante de uma agência de bênçãos. Aí eu vou orar e a minha oração é pedir uma bênção. A minha oração é para pedir um livramento. A minha oração para pedir e suplicar por uma intervenção sobrenatural de Deus. Ao passo que a oração nunca foi dado para isso. A oração, meu irmão, minha irmã, é para viver uma experiência pessoal com Deus. É para se relacionar com Deus. É para se aproximar da presença gloriosa de Deus. E Jacó aqui, ele precisava ter uma experiência com Deus. Jacó, o seu problema não é o seu irmão. O seu perigo não é o seu irmão querer te matar. O seu perigo é a sua alma, é a sua vida. Como está a sua vida com Deus? E você precisa de um relacionamento profundo com Deus. Soren Kierkegaard, ele disse o seguinte: o cristianismo não é brincar com ideias religiosas, é o homem encontrar-se com Deus, e porque ele se encontra com Deus, vê-se forçado a fazer algo, é o encontro crítico. O cristianismo não é brincar com ideias religiosas, é o homem encontrar-se com Deus. E porque este homem se encontrou com Deus, ele é forçado a fazer algo, é o encontro crítico. Veja aqui, a conversão é este encontro pessoal que leva a um relacionamento com Deus. Deus não cita aqui para ele Esaú, Deus não cita as suas posses, Deus não cita nada, mas Deus fala: como te chamas? Ele responde: eu sou Jacó.
E ali ele está se quebrantando com Deus, ele está se quebrantando diante do Senhor, ele está se prostrando diante do Senhor. Deus não é uma agência que de vez em quando nos abençoa, Deus é uma pessoa com quem nos relacionamos. Muitas pessoas, eu repito isso aqui, acham que Deus é uma agência que de vez em quando nos abençoa. Deus não é uma agência abençoadora, repito. Deus é pessoa, como o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nós buscamos o Espírito Santo, buscamos a Deus, buscamos a Jesus, para nos relacionarmos com Ele, e não para sermos agraciados e abençoados por Ele. O Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele fala, Ele sente, Ele se move, Ele age, Ele opera, tem ciúmes de nós, nos revela tantas outras coisas, porque Ele é uma pessoa com todos os seus sentimentos, pessoa divina. Deus também é uma pessoa. Quando nós olhamos como Jacó no capítulo 32, que buscava uma agência abençoadora, buscava uma agência libertadora, buscava uma agência restauradora, que pudesse livrá-lo daquele problema, ele estava errado. E Deus fala, eu vou passar tudo adiante de você, eu vou deixar você sozinho, e neste momento só você vai ter uma experiência pessoal comigo. Qual é o problema da humanidade? Qual é o problema do ser humano? A ausência de um relacionamento com Deus, a ausência de uma vida na presença do Senhor, a ausência de entender quem é Deus e de se relacionar verdadeiramente com Deus em nome de Jesus. E nós precisamos entender isto. Veja, quando nós não entendemos isto, quando o ser humano não compreende essa verdade, ele fica achando e pensando que ele pode resolver o seu problema através das suas ideias. Ele pode resolver o seu problema através dos seus dramas. Ele pode resolver o seu problema através dos seus projetos. Ele pode resolver o seu problema através dos seus propósitos. E ele começa a ter ideias. Jacó começou a ter ideias. Então vou separar aqui um tanto de gado. Eu conheço meu irmão. Eu sei que meu irmão é ganancioso. Ele vendeu para mim, há tempos atrás, o direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mas agora vou mandar para ele 200 carneiros, 200 bodes, bois, vacas, jumentos, jumentinhas, camelas de cria com as suas crias. Ele vai ver todo aquele rebanho, vai ver aquela multidão de rebanho, mais de 500 animais, ele vai ficar satisfeito e vai me abraçar. Então eu posso resolver o meu problema usando as minhas ferramentas, usando o que eu tenho em mãos. Deus fala, nada disso, Jacó. Você vai ficar sozinho, você vai ficar só, para que você caia em si, coloque a mão na consciência e seja levado a uma experiência com Deus. Eu repito, quantas pessoas no leito da enfermidade, sozinhos nas altas madrugadas, tiveram uma experiência transformadora, remidora com o Senhor, na presença de Deus, não tinha mais ninguém, eles tiveram que apelar a Deus, e Deus operou na vida deles. Quantas pessoas que iam bem na vida e foram à falência, para reconhecer que nada daquilo adiantava, que eles precisavam de Deus na vida deles. Se você não teve uma experiência com Deus, não espere a falência, não espere a doença chegar, antes, sem precisar perder tudo, tenha uma experiência viva com Deus, sabendo que Deus é uma pessoa, Deus é pessoal, Deus é relacional. Nós vamos nos relacionar com Deus e não só para buscar uma dádiva dEle, uma bênção dEle. Quando você dobra o joelho para oração, você dobra o joelho na expectativa de receber algo, de receber o seu pedido, de ver o pedido concretizado, ou de sentir a presença gloriosa de Deus, de sentir que Deus está ali com você naquele momento, que naquele momento você está falando com o Deus soberano, Criador dos céus e da terra, o Deus onisciente, onipotente, onipresente. Estou falando com Deus,
Ou você está naquele momento apenas na expectativa, será que eu vou receber o que eu estou pedindo? Será que eu vou desfrutar daquilo que eu estou clamando? Será que as minhas orações serão atendidas? Se você agir assim, Deus tornou para você uma agência de bênçãos e não uma pessoa para se relacionar com Ele. A oração de Jacó antes de Peniel era de um tipo, após Peniel era de outro tipo, porque agora ele tinha vida com Deus. Se você olhar lá no capítulo 33, no versículo 3º, vai dizer, quando ele vai de encontro ao seu irmão agora, ele se adiantando, se prostrou à terra 7 vezes, até aproximar de seu irmão. Agora ele vai prostrado em terra, ele vai conversando com Deus, ele vai relacionando com Deus, ele não está confiando nos bens, ele não está confiando na barganha, ele não está confiando nos negócios, ele não está confiando nos seus dramas, nas suas tramóias, nas suas perspectivas, nas suas invenções, nas suas ideias. Agora fala, Deus é o Senhor, eu preciso do Senhor, só o Senhor é o Senhor. Ele vai conversando com Deus e 7 vezes ele se prostra em terra, porque a conversão é um relacionamento pessoal com Deus, em nome de Jesus. Conversão é um relacionamento pessoal com Deus. Deus é o que mais importa. E o texto revela isso. Quando Deus disse assim, deixa-me ir, verso 26, deixa-me ir. Ele diz, não te deixarei ir, se não me abençoares, eu preciso do Senhor. Não é uma bênção de livramento, eu preciso do Senhor, é esse sentido do texto. Ele entende que mais importa é Deus, que mais importa na sua vida é o Senhor. Mas eu aprendo uma terceira lição da conversão, irmãos. A verdadeira conversão sempre leva a uma mudança permanente. A verdadeira conversão sempre leva a uma mudança permanente. A Bíblia diz, no capítulo 32, verso 31, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. E manquejava de uma coxa. Ele sai dali mancando. O verso 32 fala que os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ao sair daquele momento, Jacó sai marcado. E Jacó agora ele sai manquejando, manquejava de uma coxa, mancando. Para dizer a você e a mim, que a conversão verdadeira, ela gera uma marca em nós. E esta marca, ela é permanente, ou mudança, ela é permanente. Veja o que disse o grande pastor Lord Jones. A marca da genuína experiência de conversão é sua permanência. A marca da genuína experiência da conversão é sua permanência. Não é um breve encontro que nada gerou, mas é a permanência daquilo que gerou no encontro. Lord Jones, o grande pastor de Gales, diz, a marca da genuína experiência de conversão é sua permanência. Jacó sai mancando, e onde Jacó passava, aonde ele estava, todos viam aquilo, e ele dizia, isso foi fruto de um encontro com Deus. Minha vida foi mudada e moldada a partir do dia que eu tive um encontro com o Senhor. A Bíblia diz em Atos capítulo 4, versículo 13, de João e Pedro, Pedro e João, que após terem dado uma palavra, todos reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Fala de Moisés, quando desce do Monte Sinai, todos sabiam que ele estava na presença de Deus. A conversão, a marca dela,
gera algo permanente. Não é só aquele momento que eu vivi, não é só aquela experiência que eu tive, não é só aquele momento que tinha um calor, ou um calafrio, um arrepio. Não, tem que continuar na vida prática, no dia a dia, nos relacionamentos, na vida em todas as áreas. Quando lemos a igreja de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam. Se você é um cristão, você persevera. Se você é um cristão de fato, uma cristã de fato, tem as marcas permanentes, as marcas que hão de te seguir todos os dias da sua vida. Não é algo de momento, mas é algo para sempre. Você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Quantas vezes? Uma só. Só uma, pastor, só uma, nunca mais. Eu não fico aceitando a Jesus todo dia. Eu aceito uma única vez, mas eu preciso confessá-lo todo dia como Senhor e Salvador da minha vida. Quando participamos da ceia, o pão representa o corpo de Cristo, o cálice representa o sangue de Cristo, o vinho é vinho, ou suco de uva é suco de uva, o pão é pão. Não transforma em corpo, não vira corpo literal, não vira sangue literal, senão estaria matando Jesus em cada culto de ceia, estou matando Jesus de novo, eu não vou matá-lo de novo, ele morreu uma única vez pelos nossos pecados, nunca mais vai morrer, aquilo apenas representa, então você aceita Jesus uma única vez. Quem quer aceitar Jesus? Se eu quero aceitar Jesus. Aí outro pergunta, quem quer aceitar Jesus? Levanta a mão de novo. Não, se aceitou, é para sempre. Mas você precisa confessá-lo, Senhor da sua vida. A cada dia, a cada momento, a cada segundo. Porque você entendeu que o seu real problema não são os relacionamentos mal resolvidos, mas é a ausência de Deus na sua vida. É a ausência de um relacionamento pessoal com Deus. Jacó, quando estava com a família, estava todo satisfeito e feliz, rindo, dando gargalhadas. Quando estava com os seus bens, com o seu gado, estava todo vaidoso, o seu gado, as suas coisas, suas posses. Mas chegou o dia que tudo foi tirado, tudo foi passado adiante dele, para que ele ficasse sozinho. E naquele momento tivesse um encontro pessoal com Deus, onde o próprio Deus mudou o seu nome para Israel. Agora não é mais o Deus de meu pai, o Deus de meu pai Abraão, o Deus de meu pai Isaac. Abraão era o seu avô, não era o Deus de meu avô, de meu pai, agora é o meu Deus. E a Bíblia começa a chamar o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Jacó. Porque no Val de Jaboque, ele teve uma experiência gloriosa de conversão, de mudança de vida, de quebrantamento. Ele sai dali marcado pela presença gloriosa de Deus. E olhemos para o texto. A salvação é inteiramente resultado da ação de Deus. A salvação é inteiramente resultado da ação de Deus. Quem foi ao encontro de Jacó foi Deus. Quem se manifestou em Jacó foi Deus. A Jacó foi Deus. Não foi Jacó que vai de encontro a Deus. É Deus que veio de encontro a Jacó. Não fomos nós que fomos de encontro ao Senhor. Foi Ele que veio de encontro a cada um de nós. Salvação é um ato da graça de Deus. João 15,16 diz, não foste vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Eu vos designei para que vades, deis fruto e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Mas veja o início do texto. Não foste vós quem escolheste a mim. Eu que escolhi a vós outros. É o Senhor quem nos escolheu. Nós entendemos, amados, que a salvação é única, inteiramente resultado da graça de Deus e do seu maravilhoso amor. É a graça de Deus. E ali Jacó, naquele momento, ficando ele só, lutava com ele um homem,
até o romper do dia. É o Senhor que veio de encontro a ele. É a graça remidora, transformadora, regeneradora do Senhor para com as nossas vidas. É graça. Graça quer dizer favor imerecido. Algo que nós não merecemos, mas recebemos de graça. E quando eu entendo a graça do Senhor e começo a ter um relacionamento pessoal com Deus, eu entendo que o meu maior problema é a ausência de Deus. Eu preciso buscar a Deus. O meu maior perigo não é o que eu posso sofrer nesta vida. Meu maior perigo é eu perder a minha alma. Então eu vou valorizar o relacionamento com Deus. Porque a família um dia vai passar. Os bens um dia também vai passar. Alguém vai recebê-los, você vai morrer, alguém vai desfrutar dos seus bens, ou vai vender, outra coisa vai acontecer, os bens também vão embora. A família também irá embora, um dia os familiares vão falecer, nós, os familiares, vamos falecer, tudo isso vai embora. E o dia que estaremos para sempre na presença de Deus, ou para sempre distante de Deus, depende da decisão que tomarmos enquanto estamos vivos, reconhecer que nós estamos carentes de Deus. Podemos ter ideias boas, podemos ter projetos excepcionais para resolver a crise da humanidade, para resolver a crise dos problemas que assolam a humanidade, em todas as áreas. Podemos ter ótimas ideias, mas este não é o real problema da humanidade. O problema da humanidade é o seu distanciamento cada vez maior de Deus. Como podemos resolver isto? Nos reaproximando cada vez mais de Deus. Onde Deus deixará de ser uma agência de bênçãos para ser um relacionamento pessoal com Ele, para viver na presença dEle. E nós vamos orar não para rogar algo, não para, naquela expectativa, será que Deus vai dar o que eu vou pedir? Eu vou pedir tanta coisa, será que Ele vai dar? Eu posso pedir, mas não é só isso. Mas eu quero sentir a presença do Senhor. E quando você sente a presença de Deus, e tem a vida transformada por Deus, todas as demais coisas vão se encaixando. Jacó agora ele vai de encontro ao seu irmão. Capítulo 33, diz assim, verso 1. Levantando-se Jacó os olhos, eis que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia a Raquel e as duas servas. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as suas servas. Pôs as servas de seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás dele, Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú, correndo-lhe ao encontro, e o abraçou, arrojou-se-lhe ao pescoço, e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse, quem são estes contigo? Respondeu Jacó, os filhos com quem Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas, seus filhos, se prostraram. Chegaram também Lia, e os demais se prostraram. Verso 9, então disse Esaú, eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Jacó insiste com ele não quer receber. Verso 12, disse Esaú, partamos e caminhemos, eu seguirei junto de ti. Verso 17, Jacó partiu para Sucote, edificou para si uma casa, fez palhoça para o seu gado, por esse lugar chamou Sucote. Agora Jacó estava unido a Esaú. Quando Isaac vinha a falecer, Jacó e Esaú estavam juntos. Os problemas resolveram, as crises foram sanadas, porque Jacó passou pela experiência da conversão. Os bens nada ajudou. As pessoas à frente nada adiantou. Mas o ficar só
diante de Deus, foi a solução de todas as coisas. Seu maior problema não era o seu irmão. Seu maior problema era ele mesmo. Pela sua ausência e distanciamento de Deus. Se você ler a partir do capítulo 33 de Gênesis, verás um novo Jacó. Agora, podemos dizer verdadeiramente, Jacó se tornou um homem de Deus, a partir de Peniel. Você já esteve em Peniel? Já teve a sua experiência com Deus? Deus é pessoal, pessoa para você? Como está o seu relacionamento com Deus? Não queira resolver os problemas, as crises, as dores, sofrimentos. Ah, se eu fizer mais isso, se eu fizer mais aquilo. Ah, se eu tiver mais uma ideia brilhante. Ah, se eu te der uma luz na minha mente. Ah, se a luz acender. Nada disso vai adiantar. É preciso dobrar os joelhos diante do Senhor. É preciso um encontro pessoal com Deus. E o resto, simplesmente, é resto.